Oi, turma! Bom, hoje na nossa aula de matemática nós vamos aprender um método prático de decomposição em fatores primos. Antes de a gente pensar em falar sobre a decomposição em fatores primos, nós temos que ter na nossa cabeça o conceito já de números primos, tá? Que nós já vimos que os números primos são números que nós só conseguimos fazer a divisão por um e por ele mesmo e ter o resto zero, ter a conta exata. Quando eu tenho outros números em que eu consigo fazer a divisão por outro número natural e que dá resto zero, são números compostos. Então, nós só vamos usar na decomposição números primos. Isso é a primeira coisa importante para vocês terem na cabecinha de vocês. Então, vamos lá para poder explicar. O método prático de fazer a decomposição em fatores primos consiste em utilizar uma barra e ir colocando os resultados das divisões um abaixo do outro. Do lado esquerdo da barra, colocamos os quocientes, do lado direito, os números primos pelos quais estamos dividindo. Quando chegarmos ao quociente 1, terminamos a decomposição. Exemplo, fazer a decomposição em fatores primos do número 110. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Bom, primeira coisa, coloco o número, tá? Faço uma barra aqui para separar. Bom, eu vou olhar aqui o 110 e, primeira coisa, primeira regrinha, eu sempre tenho que ir numa ordem crescente dos números primos, ou seja, do menor para o maior, sempre, isso é uma regra. Outra coisa, eu não posso, por eu ter que obrigatoriamente seguir essa regra, eu não posso colocar começar com 3 e depois ir para o 2 e depois ir para o 3 de novo, não posso. Eu tenho que ter uma ordem crescente aqui, que vai aparecer aqui, dos números primos. Primeira coisa. Bom, então vamos lá. Aqui é como se é uma conta de divisão que vocês vão fazer somente pelos números primos. Então, eu começo aqui. Eu olho o número 110 e penso, 110 é divisível por 2? É, porque é um número par. Então, eu coloquei o 2 aqui. Então, eu faço a conta 110 dividido por 2, que dá quanto? 55. Ok. Coloco aqui o 55, desse lado aqui. Aí, eu vou pensar num outro número primo que eu possa colocar aqui. O próximo número primo que eu tenho é o 3. Só que 55 não é divisível por 3, porque os números que são divisíveis por 3 é quando a soma dos algarismos é um número que é divisível por 3. E se eu fizer 5 mais 5, vai dar 10. Então, 10 não é divisível por 3, então não posso colocar o 3 aqui. Qual é o próximo número primo? Vai ser o 5. 55 é divisível por 5? É, porque os números que são divisíveis por 5 terminam em 5 ou 0. Então, aqui eu coloco 5. Aí eu vou fazer 55 dividido por 5, que dá quanto? 11. Aqui, que número eu vou colocar para eu poder fazer essa divisão? Qual é o próximo número primo? Bom, o próximo número primo que eu tenho é o 7. Só que se eu fizer 11 dividido por 7, eu não vou ter uma resposta, um resultado exato, porque o 11 ele não é divisível por 7. Então, o próximo número primo é o 11. Então, eu coloco o 11 aqui. 11 dividido por 11 dá quanto? 1. Quando aqui chegar em 1, sempre vai ter que chegar no número 1 para terminar a minha decomposição em fatores primos. Aí eu terminei. Depois que eu termino, eu faço um risquinho aqui. Aí eu vou colocar o número que eu comecei a fatorar, aqui ó, 110, é igual a 2, esse pontinho aqui, lembram que quer dizer vezes. 2 vezes 5 vezes 11, é exatamente o que eu tenho aqui, 2 vezes 5 vezes 11. Para vocês verem se a resposta está certa, dos números que vocês vão colocar aqui, é só vocês fazerem a multiplicação, porque a multiplicação desses números aqui tem que ser o valor que vocês colocarem aqui em cima. Agora, por exemplo, aqui eu tenho o número 110. Eu poderia colocar o 5 aqui porque ele é divisível por 5, mas eu não posso porque
ele é divisível por 2. Então, eu sempre tenho que começar pelo menor número. Se o menor número primo eu consigo fazer a divisão, eu sou obrigada a colocar ele, tá? Coloquei aqui outros exemplos. Vamos lá. Coloquei o número 32. Bom, 32 é divisível por 2? Por quê? Porque ele é um número par. Então, eu coloco 2 aqui. 32 dividido por 2 é igual a 16. Coloco o resultado aqui embaixo. 16 é um número par, então eu continuo aqui com 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. Coloco 8 aqui. O 8 é divisível por 2? Porque ele é par. Coloco 2 aqui de novo. 8 dividido por 2, 4. Qual é o próximo número primo que eu posso fazer? É o 2, porque o 4 é par. Coloco 2 aqui de novo. 4 dividido por 2, 2. Qual o número que eu vou colocar aqui? 2, porque o 2 é par. 2 dividido por 2, 1. Terminei. Terminei, coloco o tracinho e coloquei, ó, o 32. Ele é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Se vocês fizerem essa multiplicação aqui, vocês vão achar o resultado 32, então ela está certa. Próximo exemplo. Número 192. Qual é o primeiro número primo que eu posso usar aqui para começar a fatorar? É o 2. Por que o 2? Porque eu gosto do 2? Eu sempre começo com 2? Não, porque esse número aqui é um número par, então eu sou obrigada a colocar o 2 aqui. Então, 192 dividido por 2 dá 96. Então, aqui o 96 eu continuo usando 2, porque o 96 é um número par. 96 dividido por 2 é igual a 48. Mesma coisa, 48 é um número par, então vou colocar o 2 aqui novamente. 48 dividido por 2 dá 24. Mesma coisa aqui, coloco 2, porque o 24 é um número par. 24 dividido por 2 é igual a 12. Aqui nós temos o 12, que é um número par, então eu sou obrigada a continuar com 2. Tia, mas aqui eu podia botar o 3, porque o 12 ele é divisível por 3. Só que se você colocar o 3 aqui, você vai estar errando, porque você é sempre obrigado a colocar o menor número primo para fazer a divisão, se ele for divisível por ele. E o 12, ele é divisível por 2, porque ele é um número par. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Olha, a mesma coisa aqui, o 6 é um número par. Eu sou obrigada a colocar o 2 aqui porque ele é o menor número primo que eu tenho para poder fazer essa divisão. E eu consigo fazer porque ele é um número par. Mas se eu colocasse o 3 aqui também daria. Sim, daria. Só que eu estaria errando. Eu tenho que colocar o menor número primo aqui. 6 dividido por 2, 3. Agora sim eu não tenho outro número para colocar. Eu não posso colocar o 2 aqui. Eu sou obrigada a colocar o 3. 3 dividido por 3, 1. Chegou no 1, acabou o meu trabalho, tá? Coloco aqui 192. 192 é igual a... Lembrem-se que esse pontinho aqui representa a multiplicação. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 192. Eu coloquei aqui para vocês os números primos entre 1 a 100. Por quê? Para vocês já terem fresquinho na cabeça de vocês, para vocês pensarem logo nos números primos, porque vocês vão ter que utilizar eles aqui, tá? Então, olha só, todos esses de verde, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante, esses que estão de verde, eles são números primos, tá? Aqui só tá de 1 a 100, porque a gente vai usar com maior frequência, tá? Pode vir a acontecer de ter um número maior, mas é mais difícil. Então, os números primos que nós vamos usar com frequência são esses, de 1 a 100, tá? Principalmente até 47, por aí. Então, vocês têm que ter esses números aqui fresquinhos na cabeça de vocês. Agora, no caderno, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, que eu expliquei para vocês. Vão colocar o número, vão fazer o tracinho e vão começar a fazer a decomposição pelos números primos. Então, olha aqui, o 600, bota o 600 no caderno, faz o tracinho e começa. 600, o 600 é divisível por 2? Porque ele é um número par. Então, 600 dividido por 2, quanto vai dar?
Ah, 300. Então vai botar o 300 embaixo do 600, na linhazinha de baixo. Façam de forma organizada para não ficar aqueles números todos embolados que nem vocês vão conseguir entender. Aí vocês vão continuar. 300 é divisível por 2? É, porque é um número par. Embora ele seja divisível por 3 também, o 300, eu não posso colocar o 3, porque ele ainda pode ser dividido pelo 2, pelo menor número primo. Lembrem-se disso que é importante. Vocês não podem colocar o 3, tá? Porque ele é divisível por 2. Então, vocês vão fazer esses, vão colocar no caderno esses números e vão fazer a decomposição em fatores primos. Então, só vai ter número primo para fazer isso. Então, não tem outro número. O número composto não pode entrar. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá na plataforma para a tia tá podendo explicar. Combinado? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.